Agora, olha só que boa notícia. O Hospital de Base de Rio Preto, que foi uma referência no tratamento contra a Covid-19, zerou a internação na unidade de terapia intensiva depois de atingir várias vezes a lotação máxima durante a pandemia. O problema é que pacientes que necessitaram desse cuidado especial na UTI enfrentam até hoje as sequelas deixadas pela doença. Carlos foi um dos mais de 8.500 pacientes que foram diagnosticados com a Covid-19 e que precisaram passar pela UTI do HB de Rio Preto. Cheguei dentro da semi-UTI, fiquei alguns dias, fui piorando, fui entubado. Foi uma coisa terrível, bastante difícil. O primeiro caso de internação Covid aqui na UTI do Hospital de Base de Rio Preto ocorreu em março de 2020, quando a cidade passou a enfrentar o período mais crítico da pandemia. Até o momento, 6.405 pacientes receberam alta após receberem os cuidados aqui na unidade de terapia intensiva. No período mais crítico da pandemia, como a gente não tinha proteção ainda conferida pelas vacinas, nós tivemos muitos casos graves, acometendo principalmente as pessoas mais idosas com comorbidades. Então, com isso, eles tinham uma lesão pulmonar muito mais grave que demandava a necessidade de suporte ventilatório através de aparelho, que seria o respirador e a ventilação mecânica. Então, isso com os anos foi melhorando, mas no começo da pandemia, lá em 2020, isso foi muito importante, demandou muito nosso apoio e da estrutura hospitalar. Após os cuidados no hospital, muitos, assim como Carlos, conseguiram vencer a doença, mas até hoje encaram as sequelas causadas por ela. Não conseguia mover meus braços para cima, não conseguia andar. Fiquei um bom período nesse movimento. Eu perdi uma parte do meu pulmão, eu tive uma lesão de 42% no pulmão, bastante grave. Eu tive uma Covid de longa duração, que eu tenho ainda sequelas dela, quer dizer, as minhas mãos e meus pés formigam diariamente, à noite. Esse pós-Covid, ele pode demandar várias situações. A gente teve muitos pacientes que ficaram com trombose, os pacientes que tiveram muito dano muscular, muito tempo de internação, esses pacientes têm a miopatia que nós chamamos, então teve que ter uma reabilitação motora desses pacientes, além de outras alterações renais, própria alteração pulmonar e até cardíaca. Então, o pós-Covid até hoje continua dando trabalho para nós. Dados divulgados pelo governo de São Paulo mostram que Rio Preto está entre as cidades com o pior cenário da Covid-19, com mais de 139 mil confirmações e mais de 3 mil mortes registradas, ficando atrás apenas de Campinas e da capital paulista. Os casos hoje estão mais fracos, as cepas que estão circulando hoje elas são menos invasivas, Hoje o quadro é muito mais de trato respiratório alto e nem tanto pulmonar. Mas nós temos pacientes internados com Covid, muitos na enfermaria. A foto com a placa da vitória sobre a Covid-19 marca o dia da tão esperada alta do hospital. Para o paciente, a sensação é de alívio e muita vontade de viver. Eu quis muito sempre estar vivo. E eu acho que a oportunidade que Deus me deu, que o amor da minha família me deu, do meu filho, da minha mulher, esse amor me manteve vivo, essa esperança me manteve muito vivo. Mas infelizmente, nem todos tiveram esse privilégio, por isso, o médico orienta sobre a doença que teve data para chegar, mas não tem dia para ir embora. Provavelmente a pandemia veio e ela vai um dia acabar, mas a doença vai continuar entre nós. E a única maneira de prevenção é a vacina. A vacina, sim, ela funciona, ela é efetiva, a gente vê com isso, expandendo inclusive para as crianças a proteção. Então é muito importante que a gente complete esse ciclo, que realmente respeite o calendário vacinal para a gente continuar se protegendo e também lutando contra essa doença que veio para ficar entre nós, que é o Covid-19. É isso mesmo, vacina, aquelas medidas básicas de saúde e quem está sofrendo aí com as sequelas da Covid, que realmente é terrível. Você tem que fazer um acompanhamento médico depois, você tem que fazer uma suplementação, tomar algumas vitaminas também, para você poder se restabilizar com o tempo, O que é um pouquinho demorado. Tem que ter paciência nesse sentido também. Mas em relação aí que não temos mais pacientes na UTI do Hospital de Base de São José do Rio Preto, é uma vitória, É uma conquista, é uma notícia sem dúvida maravilhosa aqui para toda a nossa região.